Tá bem. Chegamos na última metáfora, é uma declaração da importância do que a Bíblia chama o primeiro amor. Quando a gente vê jovens, adolescentes, namorando pela primeira vez ou ficando apaixonados, ninguém tem que dar aula para eles sobre o segredo de relacionamento bom, porque eles imediatamente eles conseguem desvendar o mistério. Eles ficam elogiando, eles ficam agradecendo, eles têm certas características. Mas no casamento, nós temos que desenvolver no casamento um hábito de unir as nossas intenções. E essa última metáfora é uma coisa bem prática para ajudar você a ter um casamento em dia. Todo dia, de alguma forma, eu preciso comunicar para a Pamela que esse anel que colocamos na minha mão, essa é a segunda edição, era meio mais magro, mas a verdade é a mesma. Esse anel, a aliança, diz que eu fiz certos votos e eu tinha certas intenções e eu fiz certas promessas. E existe uma regra, uma lei, uma verdade em todo relacionamento. É impossível você viver bem com pessoas se você duvidar das suas intenções. A partir do momento que você não confia nas intenções de uma pessoa, você começa a imaginar coisas. Isso é verdade em relacionamentos, amizades, negócios. A partir do momento que você desconfia das intenções da pessoa, você vai na defesa e você começa a se esconder dessa pessoa. Então, no casamento, eu preciso todo dia manter as minhas intenções claras para a Pamela. E ela precisa também manter essas intenções claras para mim. Alguém percebeu hoje que o sol se levantou? Alguém percebeu hoje que tinha ar suficiente para você respirar? Essas são declarações das intenções de Deus. O sol se levanta e está dizendo, eu te amo, não mudei de ideia. O ar que você respira é Deus dizendo, eu te amo, não mudei de ideia. O fruto que você comeu hoje de manhã, no café da manhã, é Deus dizendo, eu amo você, não mudei de ideia. Deus manda chuva sobre os bons e os maus. Ele manda raiar o seu sol sobre os justos e os injustos. Deus está renovando todo dia a sua misericórdia. Tem salmos que falam, as suas misericórdias são novas todos os dias. Um casamento feliz tem uma característica. Todo dia, de alguma forma, um homem fala, não mudei de ideia. Eu amo você. Todo dia a mulher fala para o marido, eu não mudei de ideia. E são coisas que a gente faz todo dia para criar entre homem e mulher um relacionamento onde as intenções são claras. E por isso a Bíblia fala claramente, Jesus falou, deixe seu sim ser sim, seu não ser não. O que vai além disso é do maligno. Todo dia eu tenho que deixar sair de mim a luz que diz para a Pamela, eu te amo. Isso não é uma emoção só, é uma revelação que a minha intenção é ser a imagem de Deus com ela até o último dia da minha vida. Então isso tem que ser feito todo dia. Quem aqui já viu o filme Contador de Histórias sobre o Forrest Gump? Alguém já viu isso? Do ator Tom Hanks?
É um filme antigo. O Tom Hanks era muito novo, muito jovem. Mas o filme é sobre uma criança que nasce. A mãe da criança era uma mãe solteira, pobre. E Forrest nasce, ele nasce com certas deficiências mentais. Ele não consegue competir com outras crianças na área de intelecto, inteligência. Ele não consegue raciocinar muito rápido. Ele sempre está na desvantagem. Mas do início do filme até o fim, o Forrest, ele tem uma característica. É uma característica que faz com que Forrest ganhe, aos poucos, o amor de todas as pessoas na sua vida. E a característica que ele teve na vida foi essa. Se ele decidisse, quando ele decidiu amar uma pessoa, era impossível ofendê-lo e parar o amor dele. Se ele resolvesse amar, você não poderia nunca machucá-lo, ou ofendê-lo, ou maltratá-lo e apagar o amor dele. E tem uma menina no início do filme, o nome dela é Jenny. E no início do filme, Forrest vai para a escola, e naquela cultura americana de Alabama, onde o filme é, um ônibus da escola vem e busca as crianças na área rural. E a criança sobe no ônibus e acha um lugar para sentar e vai para a escola. Primeiro dia da escola para Forrest, ele está no ponto de ônibus, ele sobe e ninguém quer deixar ele sentar. Ninguém oferece espaço. Todo mundo não quer ficar perto desse menino que é um pouco diferente. Finalmente ele chega num certo lugar no ônibus e ele vai ver uma menina loirinha, linda, chamada Jenny. E ela fala, você pode sentar aqui. E a partir daquele momento, o Forrest está apaixonado. Ele está completamente perdido. Ele ama essa menina. Durante o filme, a pequena Jenny é revelada no filme que o pai dela é viciado em bebida e estava abusando dela sexualmente. Tem um momento no filme quando Jenny e Forrest fogem para o meio do campo de milho e ela pede para Forrest, ora, Forrest, para que Deus nos leve para o céu. Ora, que Deus nos tire daqui e leva para o céu. Porque ela está machucada, assustada, ofendida. Os Forrest não entendem de nada disso. Finalmente a Jenny é tirada daquele lar, ela entra na vida de sexo, drogas, ela quase comete suicídio. O tempo todo, Forrest, cada vez que ele tem contato com a Jenny, continua apaixonado, continua amando ela. As intenções dele são tão puras. Finalmente, no fim do filme, a Jenny não tem para onde ir, ela está doente, ela está à beira da morte, e finalmente a ficha cai. Não tem mais ficha no Brasil, então o wireless pegou. E ela entende, a única pessoa que me amou de uma forma pura é o Forrest. E a gente vê nesse pequeno clipe o poder de manter suas intenções claras. O poder das intenções unidas. E eu quero mostrar esse clipe só para você ver como é importante no casamento manter suas intenções claríssimas. Claras, como o sol que se levanta, a chuva que cai, o fruto que vem. As minhas intenções não mudaram, são as mesmas. Então vamos ver esse clipe um momento.
E então, ela chegou. Oi, Forrest. Oi, Jenny. A Jenny voltou e ficou comigo. Talvez porque não tinha para onde ir. Ou talvez porque estava tão cansada que ela foi para a cama e dormiu, como se não dormisse há anos. Era maravilhoso ter ela em casa. Todo dia a gente andava e eu falava como uma matraca. E ela ouvia sobre ping-pong, camarão e a minha mãe indo para o céu. Só eu falava. A Jenny estava sempre muito quieta. Uma chuva... Esta é a casa da infância dela. Por que fez isso? Às vezes não tem pedras suficientes. Eu nunca soube por que ela voltou, mas não importava. Era como os velhos tempos. A gente era como pão com manteiga de novo. Todo dia eu colhia flores e colocava no quarto para ela. E ela me deu o melhor presente que alguém pode receber no mundo todo. São feitos só para correr. E ela até me ensinou a dançar. Bom, a gente era que nem uma família. A Jenny e eu. E foi a época mais feliz da minha vida. Então a gente viu no filme, você percebeu que ele fez todo dia? Ele colhia flores, ele estava colhendo flores e colocando no quarto dela. Ele fala, eu nunca entendi por que ela voltou. Porque ele não tinha condições pela inteligência dominar pessoas, ou manipular pessoas, ou garantir a permanência da pessoa. Mas ele tinha a qualidade principal de um relacionamento que está em dia. Ele entendeu que ele precisava todo dia dizer, eu não mudei de ideia. Eu amo você. E Deus faz a mesma coisa. Ele manifesta o amor dele através do sol, da chuva. Espero que ele mande logo um recado de chuva para nós, que a gente vai apreciar mais, não é?
Ele está dizendo isso para todo dia. Ele une a gente com o amor dele. E no casamento é isso mesmo. Vivemos e existimos por causa das boas intenções de Deus. Pergunta: quanto oxigênio você produziu na sua vida até agora? Quanto oxigênio você produziu? Nada. Quanto tempo você vive sem oxigênio? Oxigênio é Deus dizendo para você todo dia: eu amo você. Eu não mudei de ideia. Cada vez que você inspira, que você recebe, você deveria apreciar que esse universo é generoso. O contato que a Pamela tem comigo todo dia deveria incluir alguma manifestação das minhas intenções. Pode ser um abraço, pode ser uma palavra, pode ser uma coisa que eu faço, pode ser uma flor que eu trago. Mas eu tenho que entender a importância de manifestar intenções boas. Para termos fé em uma pessoa, precisamos conhecer visível e constantemente as suas pessoas. É impossível descansar na presença de alguém se você não confiar nas intenções das pessoas. A fé está baseada na convicção de que Deus tem intenções constantes e puras por nós. Fé é crer que Deus tem boas intenções. E Jesus é a manifestação mais clara do amor de Deus. E o cristão, vendo a cruz, sabe que Deus fez aliança. E Ele continua nos amando. Jesus manifestou de uma vez para sempre as intenções de Deus por nós quando morreu. Eu não conheço todos vocês, eu não conheço a sua caminhada de fé, mas se você está aqui hoje à noite e você nunca abriu o seu coração para receber Jesus como Salvador, receba Ele, porque as intenções dEle na sua direção são puras, contínuas. Ele só quer amar você. Deixe Ele amar você. Muita gente é como Jenny e pensa que Deus é contra, Deus não se preocupa, mas com tempo e com muita paciência, Deus comunica todo dia: eu amo você, eu perdoo você. Eu quero você. Então, se você nunca recebeu Ele, creia nas intenções dEle. Nossas intenções unidas com as intenções de Deus geram um fruto do Espírito. É muito importante todo dia eu entender como Deus ama a Pamela. Eu brinquei no início do curso que eu queria falar para os meus genros: maltrata ela, mato você. Mas a Pamela é filha de Deus. Ela é herdeira de Deus. Ela recebe o amor, toque, a graça de Deus todo dia. Quem sou eu de maltratá-la? Eu tenho que entender com quem eu estou lidando. E essa oportunidade preciosa que Deus me deu de não ser a fonte do amor dela, mas repartir para ela o amor que Deus me dá, que Ele quer que ela receba. A Pamela só pode ser amado por um marido. Eu sou o amor de marido que ela pode experimentar, somente eu. E ela precisa conhecer as minhas intenções todo dia. O padrão das intenções do marido é o amor de Cristo para a sua igreja. A Bíblia fala para mim que eu preciso amar a Pamela como como Jesus amou. Eu preciso entender que eu preciso amar a Pamela não porque ela merece, não porque ela faz o que eu quero, mas porque eu fui chamado para amá-la primeiro. Não somente se ela
fizer o que eu quero. O padrão das intenções da esposa é a união e cooperação do corpo com a mente. A Pamela manifesta o amor para mim, cooperando comigo, sonhando os meus sonhos, cooperando comigo em público. Sendo uma mulher que me diz todo dia, estou com você, eu sou da sua equipe. A famosa frase que ela usa quando ela quer me falar uma coisa que eu não quero ouvir. Sou da sua equipe, não me mata. A pessoa que não tem medo de mim, mas também ela me respeita, e ela me ouve, e ela me comunica as suas intenções. Continuam as mesmas. É quase impossível resolver conflitos no casamento se houver dúvidas sobre as intenções. Muitas vezes, quando casais vêm para aconselhamento, estão em crise, a gente fala dessa questão de intenções. E é muito fácil perceber que em algum momento, ou talvez em vários momentos, a maneira que a gente trata a nossa esposa, o nosso marido, criou uma crise de fé. Será que ele realmente ainda me ama? Será que ela realmente ainda me ama? Eu tenho que entender que eu preciso e sou responsável todo dia, de alguma forma, colher flores. E dizer para a Pamela, de uma forma prática, não mudei de ideia. Você acha, Carlos, eu tenho um amigo que é brasileiro, que é descendente de alemães. É assim que fala, alemães? E outro dia eu dei um puxão de orelha nele, ele é pastor. Eu falei, rapaz, faz mais de 6 meses que você não me manda e-mail, você não liga para mim, eu não sei se você nem gosta de mim. E ele falou, Carlos, eu sou descendente de alemães. Se eu falei para você que eu amo você, está valendo até a morte. Eu falei, eu sou americano, descendente de escocês. Eu preciso que você de vez em quando comunique comigo, tá bom? Vamos achar uma maneira de comunicar. É assim no casamento. Eu sei que alguns de vocês dizem, eu vou para o trabalho todo dia, eu luto sempre, eu trago salário. Eu entendo. Mas, de alguma forma, eu quero que você termine esse curso apreciando o valor de viver o amor um dia de cada vez. O casamento não é um tipo de amor que você vai acumulando. Literalmente, é um dia de cada vez, dizendo, eu amo você. Eu sei que a Pamela manifesta para mim tantas maneiras o amor dela. Eu sou pessoa que quer dormir cedo e a Pamela só acorda às 1h da madrugada. Ela quer ficar até 2 ou 3 horas da manhã e eu quero estar dormindo. Como é que a gente vive em harmonia? Todo dia a Pamela gosta, sabe que eu gosto de fruto na café da manhã, ela prepara para mim. E eu acho de manhã na geladeira o fruto, e ela está dormindo. Eu queria muito mais comer junto com ela. Tenho uma tentação de ir lá e acordar ela. Mas agora que não tem filhos em casa, não tem aquela correria, a gente está num ritmo diferente. Mas só aquele momento de comer o fruto é uma maneira da Pamela falar para mim, eu não mudei de ideia. Acho que se um dia eu acordar e não tem fruto, eu vou lá para a quarta para... Você ainda me ama? Então, é assim que funciona. Queremos viver com as nossas intenções unidas, as intenções de Deus. Queremos viver com as nossas intenções unidas. Eu termino com uma história, depois uma oração. Tinha um casal, eu fiz o casamento deles, e eles vieram da Índia. E era um casamento bem diferente, porque na cultura das pessoas de Índia, a família inteira participa na escolha do marido e da mulher. Então, pela internet, tudo fez uma pesquisa, juntou esse casal, e eu fui convidado para fazer o culto, o casamento. E eu fiz esse curso com eles, em particular, para prepará-los para o casamento. 6 meses depois,
de casar, tinha costume na família da Índia que a mulher vindo para o casamento trouxe dote. E ela trouxe $50 mil. E esse dinheiro caiu na conta da família do rapaz, e ele não entendeu o tomar decisões a dois, aparentemente. Porque ele, nos primeiros 6 meses, ele gastou $50 mil comprando carro novo, roupas novas, móveis, etc. Era uma festa. Mas o tempo todo ele não percebeu, mas a esposa, ela era advogada. Ela estava guardando todo o recibo. Então ela tinha uma pasta com todos os recibos. E ela ligou para mim e disse: Pastor Carlos, podemos falar com você? Nós estamos em crise. E chegaram no meu escritório, ele entrou com aquele olhar de um animal que está cruzando a rua e vem um carro em cima. Ele tinha aquele olhar, os olhos assim, olhando para mim assim: você é um homem, fica do meu lado. E ela tinha aquele olhar de advogada mesmo, que ela ia matar ele, ela tinha todas as provas. E eu não queria ficar no meio dos dois, eu queria ajudar os dois. Então ela colocou cada recibo em cima da minha mesa. E ela falou, ele gastou isso, ele gastou isso, ele gastou isso. Não tomamos decisão sobre isso. E ele olhando para mim: fique do meu lado, fique do meu lado. E eu orando, e orando, e orando. E pedindo: Deus, me ajuda, me ajuda. Esse casal, só 6 meses, estão em crise. E Deus me trouxe a palavra: intenções, intenções, intenções. Quando ela terminou com as provas, se eu fosse um juiz, ele ia para a prisão. Porque tinha toda a prova. Aí eu falei: olha, antes de eu falar sobre os gastos, posso pedir para o seu marido fazer alguma coisa? E ela disse: claro, pastor, pode. E eu olhei para ele e eu falei: olha, 6 meses atrás, na presença de Deus, na igreja, você fez certos votos e promessas, e você falou das suas intenções. Eu queria que você falasse do seu coração quais são as suas intenções para a sua esposa hoje à noite. 6 meses passaram, eu quero que você afirma quais são suas intenções. Aí ele começou a falar: eu quero ficar velho com você, eu quero ter filhos com você, eu quero amar você. Ele começou a chorar, ela chorou, eu chorei de alívio. Então, e depois de todo mundo chorar, ela levantou, pegou todos os recibos, fechou a pasta, pegou a mão dele, olhou para mim e disse: tchau, pastor Carlos, agora a gente consegue resolver tudo em casa. Por quê? Porque o problema não foi dinheiro. O problema não foi nada daquilo. Cada gasto estava criando na mente dela uma pergunta: será que ele mudou de ideia? Quais são as suas intenções? Então, eu quero terminar com esse desafio, nessa metáfora. Entenda o poder de diariamente afirmar para quem você ama que você não mudou de ideia. Cria hábitos. Não é um sistema de legalismo, é só ficar ciente. Gente, com seus filhos a mesma coisa. De alguma forma, de alguma maneira, você tem que afirmar: eu amo você. Amém? E não para de fazer isso. Então, onde que nós chegamos? Por que casamos? Para sermos a imagem de Deus. Um ambiente onde o amor não para. Como decidimos? No nosso círculo de intimidade. Como se fosse um coração, cada vez que a gente toma uma decisão a dois, é batida forte que dá vida para o nosso casamento. Como teremos o futuro que nós queremos? Concebendo através da história da mulher e a história do homem, Deus vai escrever uma história nova, uma história sobre o amor. Como é que a gente vai executar as decisões uma vez que são tomadas? Como mãos unidas, em harmonia. Não vamos deixar nossa vida pública ser uma declaração de briga, de falta de harmonia. Nós vamos ensaiar, em particular,
Quem vai fazer o quê? E nós vamos honrar a decisão e executar as decisões. De onde vem a capacidade de amar? De onde vem a capacidade de virar a face, andar uma segunda milha? De onde vem a capacidade de literalmente ser na vida de uma outra pessoa uma bênção em amar? De onde vem? Vem da minha teologia? Vem da minha inteligência? Vem da minha igreja? Não, vem da videira. Vem de Jesus que habita em você. Eu pratico todo dia uma disciplina. Eu ponho a minha mão sobre o meu coração na hora de acordar e eu falo: Jesus, que bom que o Senhor habita em mim. Por que eu faço isso? Porque eu preciso achar a fonte. Eu preciso declarar: eu não sei, mas Ele sabe. Eu não sou, mas Ele é. Eu não posso, mas Ele pode. Eu não tenho, mas Ele tem. Jesus, que bom que o Senhor habita em mim. Porque a sua presença vai produzir em mim a satisfação. E eu vou receber, me alegrar e repartir o seu amor hoje no meu casamento. E como é que eu vou manter em dia meu relacionamento com a Pamela? Nós vamos manter as nossas alianças em dia. Nós vamos manter os nossos votos em dia. Eu vou colher flores de alguma forma. E eu vou falar: eu te amo, eu não mudei de ideia. Eu entendo que tem muitas outras coisas que a gente poderia ter incluído nesse curso. Mas eu creio que essas coisas a gente viveu, a gente fez esses ajustes, e eu quero encorajá-los. Deus quer aparecer no seu casamento. Ele quer. Ele quer aparecer. Ele quer que a imagem dele tenha pele, carne e osso, e o amor se torna uma coisa visível e acessível. A igreja é o corpo de Cristo. Nós somos a noiva. Todos nós. Nesse sentido, estamos todos do lado feminino. Nós fomos tirados da ferida do lado de Cristo na cruz, para que Ele pudesse nos amar eternamente. Casamento não é um assunto qualquer. Casamento, literalmente, é o assunto. Porque o amor é o assunto. E seu casamento é uma manifestação do amor de Deus. Eu queria orar por vocês. Eu queria pedir a bênção de Deus sobre seus casamentos. Eu sei que não é fácil, eu sei que tem alguns aqui dizendo que eu não posso ter essa saúde tão fácil. Eu sei disso. Mas pelo menos você tem talvez uma visão. Agora vamos pedir que Deus faz isso nos nossos casamentos. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de passar essas noites aqui nessa igreja. Eu tenho certeza que o Senhor quer aparecer nos casamentos desta igreja. Eu peço a tua bênção sobre os líderes dessa igreja. Os pastores, suas famílias, os líderes, os diáconos, os presbíteros. Eu peço que o Senhor faz os lares desses líderes um lugar onde a imagem de Deus aparece. E para aqueles que estão vivendo um momento de crise nos seus casamentos, restaure no coração dessas pessoas o seu amor. Eu peço que o Senhor une cada casal, encoraje cada casal, inspire cada casal e proteja cada casamento aqui. Eu te peço tudo isso porque eu sei que o Senhor está me ouvindo e eu sei que Cristo habita em nós. E eu creio no seu poder de se manifestar nos nossos casamentos. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Pastor, obrigado. Muito obrigado, pastor Carlos. Eu também quero orar por você, pela vida da Pamela. Que Deus continue derramando as bênçãos sobre a vida de vocês, da família de vocês, dos seus filhos.
e que nós possamos ter outras oportunidades juntos, já que a gente tem tanta experiência com a videira, né? Vivemos na cidade de Vinhedo, nós queremos praticar mais e queremos sempre estar ouvindo mais sobre isso. Vamos ficar de pé, nós vamos terminar esse tempo em oração. E você pode estender a sua mão direita para que a gente possa orar pela vida do pastor Carlos. Senhor, eu quero te agradecer pelo ministério do pastor Carlos, pelo seu casamento com a Pamela. Obrigado porque nesses 3 dias nós pudemos, Senhor, experimentar um pouco mais de Jesus na vida do pastor Carlos, nas suas palavras, com a sua bondade e a sua generosidade. Obrigado por aquilo que aprendemos e que o Senhor, com teu Espírito Santo, nos ajude a praticar, a pela fé receber, Senhor, e com esperança nos regozijar. E muito mais que isso, Senhor, experimentar ou poder repartir o amor de Jesus com o Senhor dos nossos cônjuges, com os nossos filhos. Quero te pedir que o Senhor também alcance toda a família do Kenny, do Kevin, da Raquel e da Rebeca, que o Senhor os guarde e os proteja. E o Senhor leve, Senhor, o Carlos e a Pamela de volta para suas casas, em paz, em segurança, e a todos nós, que possamos ter também, Senhor, uma noite de paz, em nome de Jesus. Amém.